Olá, bem-vindo ao Coletiva. Quem nunca levou uma palmada dos pais por fazer alguma arte? Isso sempre foi uma prática comum nos lares brasileiros. Mas agora, com a lei da palmada, bater no filho pode se tornar crime. O projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo propõe uma alteração na Lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os menores de 18 anos possam ser educados sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel e degradante. Sem ter sido aprovada, esta lei causa polêmica, já que irá penalizar os responsáveis por educar os filhos. Agora vamos falar com a psicóloga Kalina Lídia Freitas sobre a palmada na educação das crianças e dos adolescentes. Tudo bem, doutora Kalina? Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Para debatermos este assunto, estamos com os estudantes de jornalismo Caterina Hernandes, Alan Albuquerque, Roberto Fávaro, Tatiana de Campos, Luana Pequeno e Adriana Nunes. Doutora, no estudo de Foucault, feito em 1977, ele diz que o uso do castigo físico faz parte de um sistema de controle de uma sociedade investida no sentido da ordem e da lei. Será que podemos dizer que vivemos numa sociedade em que a lei só é respeitada por meio da força? Quando o Foucault fez esse estudo, ele estava pegando justamente a origem, inclusive da psicologia, da psiquiatria, né? Que são as leis que vão conduzindo a vida em sociedade, né? Então, não podia fazer uma série de coisas em família, inclusive as crianças só tinham direito a sentar-se na mesa depois da primeira comunhão, né? Tinham umas histórias de uns rituais que sempre, né, exigindo mais, né, daquele convívio, mais leis, né? E hoje eu vejo que existem ainda algumas leis, mas essas leis estão mais dentro de cada núcleo familiar, né? Então, existe a lei geral, lógico que todos nós seguimos, né, em viver em sociedade, mas cada família vai me trazendo, inclusive na clínica, uma dinâmica diferente de leis, né? Então, o trabalho, inclusive, hoje do psicólogo, acho que ainda é mais importante, porque vai criando uma outra realidade, né, através de seus estudos. O que é agora essa lei que antes Foucault dizia que era do Estado, né, para as famílias, e que hoje cada família vai criando a sua, né? E quando eu digo família, não estou falando só o pai, a mãe e a criança, né? Eu estou falando também do que são esses avós, né, do que são essa geração, né, daquela que representou aquela família, né? Mas, doutora, isso não faz com que as pessoas tenham respeito ao invés de medo? Ou o contrário? Na verdade, a situação de agressão não é sinal de respeito, né? Inclusive, quando eu atendo adolescentes, inclusive sinal de desrespeito, né? Porque aí o adolescente fala, poxa, ele não resolve nada conversando comigo, ele resolve me batendo, né? E eu entendo, né, que bater, a gente bate num animal, bate numa vaca, bate num cavalo para andar mais rapidinho, né? Bate num cachorro quando faz xixi fora do lugar, mas numa pessoa a gente não bate, né? Uma pessoa é dotada de linguagem. Se não dá para falar, então não é humano. Então, aquele pai, para aquele adolescente, naquele momento não é humano, então não tem lei nenhuma, né? Não tem valor nenhum, né? Você está falando a respeito da agressão que realmente não engendra respeito para quem está sendo teoricamente educado. Mas hoje existem alguns programas de notoriedade popular, inclusive em TV aberta, como o caso da Super Nanny, que trata da correção das crianças desde 2 anos até já quase adolescência. Sempre com uma forma não punitiva fisicamente, mas psicologicamente. Mas tem algumas coisas complicadas que eu vejo, por exemplo, o canto do castigo, retirar os brinquedos. Esse terror psicológico, ele não é tão agressivo quanto a palmada? Então, eu conheço esse programa e muitas vezes os pais até fazem menção a ele, né? Eu costumo apoiar tudo que os pais fazem no sentido de melhorar o que eles estão fazendo, né, como responsabilidade de criar os filhos, né? Eu apoio, mas eu sempre chamo a atenção de que eles precisam entender que cada um é de um jeito, né? Ela usa técnicas que eu chamo de comportamentais, né? Quando a gente estuda psicologia, tem várias linhas e as técnicas que ela usa são técnicas comportamentais. Então, tem o reforço positivo e o reforço negativo, né? E ela trabalha com esses dois elementos. Um comportamento ruim, você
faz um reforço, né, que ele perde. Um comportamento bom você reforça estimulando para que ele reproduza aquele comportamento bom, né? Isso, na verdade, é uma aparência, né? Porque nesse programa, inclusive, não se leva à questão por que a criança está se comportando daquele jeito, né? Por que ela tem que expressar alguma coisa daquela forma de birra, né? Ou porque ela está tão descontrolada, né? Porque geralmente os casos são sempre crianças subindo pela parede. E no meu consultório, realmente, algumas crianças sobem pelas paredes, né? Sobem. Doutora, desculpa te interromper, mas é que me veio na cabeça uma cena assim. Diante de uma sociedade moderna, onde a gente trabalha muito, fica muito fora de casa, e os filhos acabam ficando com empregados, tios, avós, como usar essa questão do comportamento? Porque assim, eu educo meu filho de uma forma quando estou em casa, porém a minha empregada educa de outra, assim como minha mãe, assim como a tia. Então, como que a criança assimila essa ideia de comportamento? Ela não respeita. Ela não respeita. Porque eu imagino que deve ficar confuso. A criança só vai respeitar a palavra do pai e da mãe, a ordem colocada pelo pai e pela mãe. Isso é um grande problema quando crianças são criadas pelas avós. E aí é problema para a avó, porque não queria ser avó. A avó não é para estar colocando esses limites, que é da função do pai e da mãe. Então, isso deixa mesmo a criança ainda mais confusa, porque vem um, fala que pode, vem outro, fala que não pode, aí vem a avó, deixa tudo, vem o avô, já é mais durão, vem a empregada, e aí também já coloca de uma outra forma, né? Mas aí diante dessa necessidade, o que eu faço? Se eu tenho um filho, não tenho a opção de ficar com ele o dia inteiro e ele tem que ficar com a minha mãe? Não é essa a questão. Não é essa a questão. Hoje em dia, inclusive, para falar na sociedade, né, hoje em dia, mães trabalham fora, o pai trabalha fora, todo mundo entende, e a criança desde pequena, que essa é a realidade, né? Meu pai vai, meu pai volta. Minha mãe vai, minha mãe volta. Agora, o que é preciso é que a presença deles esteja garantida na casa quando não estão. E a presença deles, dependendo de quem está cuidando, né, pode não estar sendo garantida. Doutora, né? Só para eu entender, então, na verdade, mesmo que a criança seja cuidada pela avó, por uma empregada, se os pais, mesmo trabalhando, conseguem dar uma educação, a criança consegue ter uma boa formação, mesmo não estando o dia todo ali? Isso mesmo. Mas... E é impressionante como dá certo. Né? Dá certo porque a palavra do pai foi valorizada, a palavra da mãe foi valorizada. Muitas vezes a avó cria e ainda fala assim, seu pai não deixa, mas a vovó deixa. Já desautorizou o que é aquela palavra do pai. Né? Eu costumo, inclusive, orientar, né? Quando vamos, a família, né? Vai, quem está cuidando da criança tem que ir, então, para poder orientar. E vai a cuidadora, a babá, ou vai os avós, a avó. E eu falo, você tem que anunciar a palavra da mãe, caso quando é só a mãe, ou a palavra do pai. Seu pai não quer que você faça isso. Agora, sua mãe não deixa dessa forma. Né? E isso ser mantido com amor. Né? É uma coisa que aí cada um vai descobrindo. Como ter continência e com carinho, com amor. Doutora, né? Como podemos medir se um castigo ele é moderado na correção de uma criança, na educação dela? Então, ali, castigo, para mim, tem que estar bem claro que aquilo que ele está sofrendo tem uma relação direta com algo que ele fez. Uhum. Dependendo da idade, por exemplo, uma criança quebra uma taça muito valiosa. Uma taça, quebrou. E tem outra que quebra aqueles 10 copos de uma só vez. A criança vai entender que o estrago maior foi o dos 10 copos. Não importa que esse aqui eu gastei milhões com essa taça. Né? Então, aí coloca um castigo de um jeito para uma coisa, coloca um castigo de outro jeito para outra coisa. Não tem muita noção. Alguns pacientes falam para mim, ele me castiga por tudo que eu faço. Né? E se for, por exemplo, algo que a criança faz recorrentemente? Você não acha que se uma bronca não resolve, se de repente uma palmada não pode ser mais eficaz? Não é. Uma coisa que a criança faça recorrente tem algum sentido para ela. Né? Então, a gente costuma pensar que a criança só é um sujeito quando começa a falar e a escrever. Né? Aí até a gente respeita, que é o que eu iniciei falando. Com 6 anos, 7 anos, era quando elas podiam sentar-se à mesa. Antes ainda é um tanto animal. E eu vejo que muitos pais ainda têm um pouco essa visão. Né? E a criança, antes disso, já tem uma linguagem.
Então, se ela está interessada pelo botãozinho que não pode mexer e toda hora ela vai lá e mexe, toda hora ela vai lá e mexe, ela quer expressar alguma coisa e a gente precisa entender o que é e não impedir. Inclusive, isso vai impedindo que ela explore mais, né? Então, olha como é prejudicial, né? De repente, esse interesse por pequenas pecinhas, né, pode gerar, por exemplo, um grande cientista que vai mexer com coisas tão miúdas que a gente não faz nem ideia, né? E, de repente, já acabou ali, você vai ser uma outra coisa, menos isso. Na clínica, a maior reclamação é da falta de diálogo? Essas crianças chegam, é porque bate nos colegas, é porque em casa não faz o que eu mando, né? Mas os adolescentes reclamam da falta de diálogo do pai? Os adolescentes sim. Aí os adolescentes falam da comunicação específica, Doutora, né? mas isso não é um reflexo do que essas pessoas têm em casa? Como que a senhora encara essa questão? Depende de cada fase, mas tem sim a ver com esse movimento da casa, que às vezes, né, a situação, o problema não está dentro da casa, mas está na escola, ou está na igreja, ou numa outra atividade que a criança faz. Às vezes não está só em casa. E onde esses problemas, a senhora já identificou, por exemplo, alguém que traz esse comportamento que os pais não aprovam por conta de uma agressão, por conta de uma situação que leva ele a ter esse tipo de comportamento, principalmente por causa de uma agressão física na escola ou mesmo em casa? Criança que bate é criança que apanha. Criança que bate, pode ter certeza. Se ela está batendo num colega, ela está apanhando em casa. Nem que seja aquele tapinha de, ai, que bumbum fofinho, né? Ela está entendendo isso como um modo de se relacionar com o outro, né? E isso não é verdade. Eu não vejo a gente se cumprimentando, dando tapas, né? Até um ou outro a gente até vê o tapinha no ombro, né? Um tapinha nas costas, mas é bem diferente do que você bater e achar que isso é um cumprimento, é um carinho. Doutora, mas não há exceção nesse caso? Não necessariamente a criança que apanha é a criança que vai bater? Não há. Não há exceção. Até hoje eu não vi nenhuma e não há como a criança bater no outro sem ter sofrido aquilo já. E no caso daquela criança que os pais conversam, eles explicam, mas a criança teima em fazer, e aí eles conversam, explicam e ela continua fazendo. É um problema de comportamento da criança ou isso é culpa realmente dos pais de não ter pulso firme? Você falou uma coisa importante, porque aparece mesmo na clínica. Às vezes a mãe vem falando justamente isso. Eu converso tanto com ele. O pai fala tanto com ele. Então, é exatamente aí que está a questão. Muitas vezes, essa fala dos pais não está mais apropriada para a idade daquela criança. Então, você tem que entender que seu filho está mais crescido. Para que vai repetir, então? Já sei, já falou sobre o assunto, já sei o que você quer, você sabe a minha opinião. E encerra. O que acontece, às vezes, é o pai falar de modo mais regredido, sendo que o menino já está numa idade de namorar. E ele vai querer falar de um jeito como se fosse ainda de 7 anos. Aí não vai ter, ele vai repetir várias vezes, até que falem do jeito mais apropriado. Doutora, é só um momento que agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa. Fique com a gente e já estamos de volta. Estamos de volta com a psicóloga Karina Lídia e os estudantes de jornalismo para falar sobre a palmada na educação das crianças e dos adolescentes. Doutora, a lei trata muito da violência física, mas será que a violência verbal não interfere muito mais no desenvolvimento da criança? Muito mais, aí eu não saberia dizer. Acho que até que tanto quanto, né? Mas interfere, não pode. Né? Não há nada que justifique uma agressão, ainda mais um adulto agredindo uma criança. Eu acho que por aí já tem algo errado. Então, acho que não. Mas como definir o que é uma agressão? Porque se a gente falar que uma palmada para intimidar é agressão, como considerar o que é agressão? Mas você fez uma pergunta importante mesmo, porque o que é agressão, por exemplo, em irmãos? Para um é uma agressão. Para o outro, ele não vê que o pai foi agressivo, né?
às vezes acontece. Né? Mas eu penso que aí o que a gente vai levar em conta é o que eu falei do sentido do amor. Né? Quando um pai coloca um limite no filho, ele tem que colocar com amor. E colocar com amor não é colocar docemente, não é colocar, né, fazendo o corpo mole, né, dando brechas para burlar aquilo que ele colocou. Não. É mostrar para a criança que aquilo que ele está falando, que aquele limite é o melhor para ele. Então, tem um comportamento que é muito comum, né, que é o de birra. A criança vê um brinquedo e quer o brinquedo. E isso passa a ser constante, é um dos motivos até que a gente vê os famosos tapas em lojas, em restaurantes, em bombonieres. Né? Como que um pai, né, diante disso, já não começou a tratar desse filho em casa? Porque, na verdade, eu duvido que aquela criança queira aquele brinquedo, mas o olhar daquela criança está muito desejante. Essa criança está muito desejante. E não é daquele brinquedo, não é daquele chocolate, não é aquele pacote de batata frita. Né? É dessa atenção que o pai não sabe lidar, a não ser pelo tapa. Né? Doutora, e assim, no caso de crianças menores, né? O ideal seria conversar, mostrar o lado... Mas uma criança pequena, sei lá, uns 3 anos de idade, quando o pai chegar e sentar e conversar, ela tem capacidade de entender aquilo, porque o tapa já é uma reação imediata, ela já entendeu que aquilo não pode. E conversar, ela não tem maturidade para poder entender como teria que ser essa conversa. Talvez a lei seja positiva por causa disso. Não, tem sim. Né? Você tem até situações de recém-nascido, que você fala com o recém-nascido e ele identifica pelo tom de voz que aquela voz está tranquilizando ele. Né? Muitas vezes na situação de separação da mãe, porque a criança tem que ficar na UTI, você fala, a gente orienta as enfermeiras, fale com a criança, olha, sua mãe está te aguardando, você vai melhorar. Lógico que ela não entende a linguagem como a gente entende as palavras, mas ela entende o tom de voz, a tranquilidade, o que é que aquela voz está transmitindo. E aí vai ajudando a organizar a criança, desde pequena. E eu oriento, inclusive, você responda aquilo que a criança perguntou e não a mais. Então, da onde vêm os bebês? Você veio da barriga da sua mãe. Então, no caso de um tom mais forte, quando o pai, por exemplo, ele fala mais calmo, mas quando ele fala, fica quieto, fala uma voz mais forte, ele não bateu, mas ele repreendeu, então a criança entendeu que ele falou um tom mais forte, quer dizer que não é para fazer. Como tem um caso, um exemplo da minha irmã, ela olha para minha sobrinha, ela não precisa fazer nada, ela simplesmente olha e a minha sobrinha já, quando era menor, ela já chorava porque ela já entendia que ela estava errada. Então, é uma forma de você repreender? Que essa mãe já tem essa comunicação do olhar com a criança. Mas tem um exemplo que é muito comum, que é da história da criança e colocar o dedo em buraquinhos de tomada. E isso é muito bom, porque a criança está explorando. Existe uma fase que chama exploratória. Né? Então, se a casa não está adaptada para essa criança na fase exploratória, ela deve ir para uma escolinha que esteja adaptada a isso. Porque impedir que a criança explore os lugares, né, os objetos miudinhos e que desmonte coisas, isso é uma maldade. A criança vai entender, por quê? Né, eu estou querendo descobrir as coisas e meu pai não deixa. Você pode falar para a criança, existe uma lei, seu pai não pode pôr o dedo aí, por que você poderia? Aí a criança vai ficar se perguntando, é verdade, eu não vejo meu pai colocando o dedo dentro da tomada. Porque a criança, nessa idade, 3 aninhos, está imitando o adulto. Né? Agora, doutora, impor uma lei que determine como os pais devem educar as crianças, isso realmente é positivo? Vai mudar essa cultura que as pessoas têm de resolver tudo num tapa? Eu até entendo por que eu estou aqui. Né? Porque a lei, na verdade, não é para atender os pais. A lei é para a segurança da criança. Né? Ninguém está pensando na segurança da criança. Se existe a lei, tudo bem, existe a lei para garantir a segurança de nossas crianças, sim. Agora, por que o pai ficou preocupado com essa lei? Será que ele tem a intenção de ficar colocando como prática as palmadas, assim como ele, né, levou as palmadas? Então, é ele que está angustiado com essa lei. Né? Uma criança não vai procurar um advogado, olha, eu vou procurar um advogado para ver com quem que eu vou ficar nesse processo de separação. Não, é um pai que vai procurar o advogado. Quem é que realmente, hoje em dia, presta atenção no que são os direitos da criança? Né? Eu acho ótimo que tenha lei e que isso sirva assim para o pai começar a pensar, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque se eu preciso usar disso... Não... Doutora, mas essa lei ela acaba sendo um marco, vamos dizer assim, para essa situação, mas será que ela, no seu ponto de vista,
ela passa a ter eficácia? Na realidade, quando se fala em lei, nós acabamos até dependendo dos órgãos julgadores, por exemplo, o Poder Judiciário, no caso de agressão, que já é super saturado com todas as leis que regem a sociedade. Então, eu vejo um pouco de dificuldade para agilizar esses casos, para colocar isso como um comportamento social. Isso não acaba sendo uma lei para inglês ver, vamos dizer assim? Não acho, mas eu entendo que você está falando de uma mudança de atitude, né? Uma mudança de atitude demoram gerações. Mas se a gente não começar de algum lugar, eu não entendo como que a gente vai mudar isso. Eu acho que a tendência, inclusive, é piorar. Né? E a situação da violência contra a criança, da negligência dos pais, tem sido cada vez maior. Então, não dá para passar mesmo em branco. Mas agora, será que isso não está, a lei não está se intrometendo um pouco na maneira de uma família inteira, de várias gerações, educar os seus filhos? Assim, não necessariamente as gerações anteriores, se eles bateram nos seus filhos, eles não necessariamente vão ser pessoas violentas. Você não acha que se deu certo em um ponto da sociedade, por que não daria mais? Eu entendo o que você fala, né? Realmente, nem todos foram pais violentos. Mas você pode ver que tem pais com uma depressão mais grave, tem mães em situação também de comprometimento, né? O bipolar é resultado de uma mãe violenta. Né? A própria psicose, às vezes, numa relação que você chacoalha a criança, você já pode transformar seu filho num autista. Então, acho que tem que ter responsabilidade. Aquilo é um ser vivo que está inteiramente aos seus cuidados. E se você expressa já uma violência, né, por meio físico, o que você está dando, né, para esse ser? Não pode. Né? Se na geração anterior, né, você sofreu isso, você vai arcar com as sequelas disso. Né? Em determinado momento da vida, e principalmente na adolescência, aí fica mais forte ainda, né? Quando o adolescente quer agora revidar tudo aquilo que ele apanhou na fase anterior. E dá situações muito tristes, né? De violência mesmo, né? Porque aí ele já tem corpo de adulto e ele vai partir para cima e ele muitas vezes, até a culpa é muito maior, porque ele sabe que bateu em alguém que não poderia. Doutora, agora no caso, se essa lei for aprovada, como que poderia ser fiscalizado isso? Porque como a senhora falou, a criança não vai até o juiz e fala, olha, eu fui agredida. Como que, no caso, os órgãos, né, que são responsáveis poderiam fiscalizar isso? Seria através de um parente, enfim, como que a criança poderia se assegurar que ela realmente estaria protegida pela lei? O que eu achei importante é porque muitas vezes precisava ser algo mais violento para eu poder chegar no conselho tutelar e falar. Né? Então, o meu paciente precisava chegar com os braços, pernas roxos. E por que bate no braço e perna? Porque não afeta órgãos. Porque senão iria bater onde pegasse. Né? Então, tem alguma coisa que é da correção. Eu entendo que aí esse tapa é da correção. Porque quando a criança chega agredida na parte mais visceral, é que a mãe estava naquele momento em crise e não conseguiu parar. Então, aí você vê que ela já passou do que aqueles tapas nos lugares que não é prejudicial, né? Mas isso faz mal tanto quanto. Não pode. E a fiscalização, como ela perguntou, para mim facilita. Porque eu já digo várias vezes, não é para bater, mãe, não é para bater. E assim agora a gente pode chegar, né, no momento que você está ali na loja ou jantando e ver uma mãe num estado, né, calma, o que é que está acontecendo? Né? Por que vai precisar bater? Né? Aí isso acho que dá uma segurada. Né? E aí a pessoa vai buscando uma outra forma e que vai melhorar para os dois, né? Para a criança, né? E para a mãe. E da vizinhança também. Porque muitas vezes a gente escuta uma criança que chora e chora e chora. Por que tanto choro? O que é que está acontecendo? Então, a senhora acha que nesse sentido a lei pode modificar o comportamento dos pais? Pode ajudar nessa situação? Pode. Porque se tem essa violência em casa, né? Eu acho que a gente precisa procurar uma orientação. E isso vai servir, sim, de um disparador. Né? Do que achar que isso já é de família. Meu pai me bateu, meu avô me bateu, todo mundo me bateu, você vai apanhar também. Né? Aí quebra, de alguma forma quebra isso. Né? E aí vai mudando a atitude, né, do que é... Doutora, e por que a senhora acha que a gente construiu essa cultura de bater? É mais fácil bater e obter um resultado do que sentar e conversar? Por que as pessoas preferem bater? Eu acho que essa cultura, ela vem já de algum tempo, mas é mesmo para perder o que há de humano em nós. Né?
há uma tendência a nos transformarmos em máquinas, ou então em objetos como, né, uma massa, né, uma população. Né? Porque quando você bate, você já tem um resultado imediato, né? A criança para de chorar porque levou um tapa, agora quando você conversa, talvez você leve um tempo maior. Olha, eu não vejo assim. Quando eu vejo na clínica, por exemplo, às vezes basta você falar aquilo que a criança vai entender. Né? Basta você falar, não precisa ficar muito desgastante. Inclusive, se está muito desgastante é porque não está apropriado, ainda não é isso que tem que ser dito. Né? Doutora, desculpa, para interromper essa conversa, e também porque o nosso tempo já está acabando, nós podemos concluir então que a palmada, ela não educa? Não educa de jeito nenhum. Palmada não educa. Ser humano, não. Não educa de jeito nenhum. Tem outras coisas que aí educam. A palavra educa. A palavra torna a gente humano. Então, se o adulto não consegue falar com a criança, seja lá em que idade for, né, a palmada não vai substituir. Certo, obrigado, doutora. E a todos os convidados, jornalistas, estudantes. Obrigado também a todos vocês que estão nos assistindo. E eu espero que todos possam refletir sobre essa questão da palmada na educação da criança, se isso é prejudicial ou não. Vai depender um pouco mais de você. Bom, e você, telespectador, obrigado pela participação novamente e até o próximo programa.